Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu quero dar um testemunho primeiro aqui. Eu vim aqui para gravar a célula de ontem, para vocês que não puderam assistir ou que eu esqueci de mandar o link ou qualquer coisa parecida. A palavra de ontem falou sobre crendo na promessa. E eu quero dizer que eu esqueci de gravar ontem a célula e hoje eu já gravei esse vídeo. Eu gravei toda a célula falando para vocês do que aconteceu ontem, gravei a célula aqui escrita e primeiro eu precisei cortar porque a minha mãe chegou, aí eu continuei. Depois o vídeo parou de gravar sozinho, aí eu continuei. Aí eu queria juntar todo o vídeo para poder mandar para vocês por um link. E o meu telefone começou a falar que eu não tinha lugar para armazenar as coisas, que eu não tinha, eu comecei a excluir as coisas. E coloquei naquele CapCut, aquele aplicativo, para poder juntar o vídeo para mandar para vocês. Eu não conseguia carregar esse vídeo de jeito nenhum e fui tirando foto, fui tirando vídeo, fui tirando, excluindo. Sumiu. Os vídeos que eu fizeram sumiram. Eu acho que eu devo ter apagado, talvez sem querer. Então eu quero dizer que eu vim aqui para regravar em nome de Jesus, porque tem alguém que precisa ouvir isso. O Espírito Santo tinha me falado já que era para eu fazer essa gravação, porque tem alguém precisando ouvir isso, uma ou duas pessoas, mas tem alguém precisando ouvir isso. E eu fiz toda a gravação e sumiu. Então eu vou fazer novamente, em nome de Jesus. E vai ser mais perfeita, mais maravilhosa do que a primeira. Amém? Então hoje a palavra nos diz crendo na promessa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus amado e Pai querido, nós te louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome, pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta tarde. Fala conosco através desta palavra da célula, esta lição da célula. Move os corações, Pai querido, para que nós possamos estar abertas a receber tudo que o Senhor tem para nos ensinar, em o nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A palavra de hoje o texto base está em Hebreus 10, 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quem aí tem uma promessa de Deus na sua vida? 1, 2, 3, 8 mil? Eu tenho promessas de Deus na minha vida e eu tenho certeza que você tem também. Você sabia que na Bíblia há mais de 8 mil promessas de Deus e que essas promessas abrangem diversos aspectos da vida, como proteção, provisão, cura, salvação, orientação, entre outras coisas. E adivinha quem são os alvos dessa promessa? Quem você acha que são os alvos dessa promessa? Levanta a mão aí, levanta a mão! Os alvos dessas promessas são os filhos de Deus, ou seja, eu e você. Deus tem promessas maravilhosas para nós e precisamos nos submeter à vontade dele para sermos herdeiros dessas promessas. Vamos prestar atenção no que o Senhor nos ensina aqui para a gente herdar as promessas. Afinal, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo através da cruz que ele nos salvou. No mundo, existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que não conhecem a Deus e a sua palavra, portanto, não desfrutam do que o Pai tem para elas ou simplesmente não conheceram. Nós sabemos que existem povos, nações, culturas que não conhecem a Deus, que nunca nem ouviram falar de Deus. Tem outros deuses, servem outros deuses, né? E nunca se encontraram com Deus, nunca tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Também nós sabemos da onde vem isso. Quem não sabe, vem lá da formação do mundo, depois vem de Noé, os filhos de Noé, que fizeram ele se envergonhar, né? Que trouxeram vergonha para dentro da casa e um deles foi amaldiçoado. E então houve separação ali dos abençoados e dos amaldiçoados, e vem vindo de gerações e gerações até que nós chegamos no mundo de hoje. A gente sabe que a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, né? Mas poucos serão aceitos por Deus, porque tem muitas coisas que nós fazemos e não fazemos que nos afasta de Deus, né? Tem gente que nunca vai ouvir falar de Deus, a gente sabe que também tem a influência do mal aí, e essas pessoas sofrem por isso, por não conhecerem a Deus. 2. Outras pessoas conhecem a Deus e suas promessas, mas não vivem os princípios e as obediências necessárias para viver as promessas. Essa sou eu e você antes de conhecermos a Cristo. Nós ouvíamos falar de Deus, de Cristo, das suas maravilhas, das suas coisas maravilhosas, suas promessas, mas a gente tanto faz, vivíamos à mercê da sorte, né?
E 3, existem as pessoas que conhecem a Deus, aplicam os princípios e desfrutam de todas as promessas e da plenitude de Deus. Estas somos eu e você hoje, que estamos ouvindo a palavra, estamos lendo a palavra, estamos vivendo as promessas de Deus. Hoje e todos os dias até a nossa consumação, ou até Jesus voltar, ou nós irmos para junto do Pai. Essas somos nós, as que conhecemos ao Senhor, vivem os princípios de Deus, a qual nós estamos conhecendo todos os dias e qual vivemos as promessas dele, amém? Qual a sua maior dificuldade em dedicar tempo para conhecer mais a Deus e a sua palavra? O que você acha de mais difícil dedicar o seu tempo com Deus? Ontem na célula, a Jéssica nos trouxe o testemunho dela, falando que, na verdade, o que para ela é muito complicado é que antes ela não priorizava Deus, ela não priorizava a palavra de Deus, ela não priorizava a Cristo, a louvar ao Senhor, a buscar conhecer ao Senhor. Ela não tinha essa prioridade na vida dela. E hoje, através da célula, ela tem colocado a prioridade dela, por exemplo, no dia da célula, buscar a Deus. Eu ontem entreguei um devocional desse daqui, ó, para cada uma das meninas que vieram. As que vão vir a semana que vem também vão receber. Para ajudar no devocional diário, que é a busca da palavra, a busca de conhecer ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor. E é importante nós buscarmos Ele. Então hoje ela tem prioridade de buscar a Deus. Ela priorizou, porque buscar a Deus, a sua justiça, o seu reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se nós buscarmos ao Senhor todos os dias e tivermos Ele como prioridade da nossa vida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos transforma de dentro para fora. E à medida que vamos conhecendo, nosso olhar muda, nosso entendimento é transformado. A palavra de Deus nos liberta da ignorância, né? A palavra de Deus nos traz estratégias, direcionamento. Quantas vezes a gente vai buscar na palavra de Deus, ali nós temos uma resposta, né? Um direcionamento de atitudes que temos que pensar. E tudo isso vai nos transformando nosso coração, nosso jeito de pensar, abre os nossos olhos para aquilo que nós não enxergarmos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Foi na época que ela foi falada e é hoje quando nós a lemos. Alguém aqui já teve alguma experiência de tomar conhecimento da palavra de Deus e experimentar uma transformação na sua vida? Na verdade, essa pergunta aqui podia ser diferente. Quem que conheceu a Deus e não teve uma transformação, uma vida transformada, não é verdade? Eu tenho certeza que você já teve, porque eu já tive. E ontem na célula nos foi falado alguns testemunhos. A Idelma nos comentou a respeito da família dela, de como ela tem tratado hoje a família dela, depois de que ela tem ouvido a palavra de Deus, de que ela tem buscado ao Senhor, buscado ler a palavra, né? Ela diz que o Senhor tem dado estratégias do modo dela falar, que antes ela falava o que vinha na telha, agora o Senhor tem dado para ela estratégias, né? Direcionamento de como lidar com as situações, como falar com a sua família. E as pessoas têm percebido isso, de que ela está mudando. E a Cláudia também nos falou que ela era daquelas que brigava por qualquer coisa. Ela falou, eu não deixava passar uma agulha na minha frente que fosse contrário daquilo que eu imaginava, pensava, da minha ideia, e eu não ia para cima. E hoje não, mesmo que eu esteja certo e a pessoa errada, eu não entro em conflito, em briga. Porque o Senhor tem aberto os olhos da Cláudia para ver aquilo que vale a pena ou que não vale. E assim também disse a Mary, que estava online. Falou que a transformação da vida dela, do sofrimento que ela tinha por causa dos pensamentos, das atitudes que ela tinha, isso mudou, isso foi transformado, foi mudado. E eu tenho certeza que você já teve uma experiência dessa. Então, se você tem alguma experiência, manda um vídeo para mim, um áudio, para que eu possa ouvir, porque isso edifica a minha vida, edifica as nossas vidas, ouvirem o testemunho de transformação das pessoas. Amém? Depois de conhecer a palavra, existem 3 fundamentos para que possamos desfrutar da promessa de Deus nas nossas vidas. A primeira delas é crer. É crer, ter fé, fortalecer a nossa fé, né? Crer naquilo que nós estamos buscando, crer naquilo que nós estamos lendo, crer na palavra de Deus, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Todo aquele que crê, desculpa, e aplica a sua fé, vai herdar a promessa de Deus. A fé é a única matéria-prima que move a poderosa mão de Deus. A palavra de Deus diz
que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você às vezes desacredita naquilo que você enxerga, naquilo que você está vendo, que os teus olhos estão vendo, imagina naquilo que a gente não vê, que é o nosso Deus tão poderoso, que nós não enxergamos, mas podemos senti-lo, podemos ouvi-lo, podemos viver o seu abraço, o seu conforto, o seu consolo, o seu amor. Não é verdade? Como se adquirir fé? Ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos expor aos cultos, às células, para sermos alimentados da palavra e fortalecidos. Eu até dei um exemplo ontem, né? Para você fortalecer os seus músculos, você precisa ir na academia, fazer exercícios para fortalecer a sua musculatura. E a nossa fé é preciso nos exercitarmos na palavra, lermos a palavra, ouvirmos a palavra, cantarmos a palavra, porque salmos são cânticos, né? Tem louvores maravilhosos que nós podemos ouvir e fortalecer a nossa fé através de tudo isso, do ouvir a palavra de Deus, amém? A segunda é um pouco mais difícil que a primeira, que é obedecer. Como nós somos tremendamente o contrário da obediência, né? É difícil de obedecer. Às vezes nós não queremos obedecer a alguém que nós amamos, nossa mãe, nosso pai, né? Nosso irmão. Mesmo nós sabemos que estamos errados, às vezes até um pouquinho de orgulho nos permite não obedecermos aquilo que nós temos que fazer. Imagina a Deus, que nós não vemos, nós só sentimos. E Ele às vezes nos pede uma coisa. Nós pedimos tanto para Ele, o tempo inteiro estamos pedindo para Ele. E quando Ele nos pede uma coisa, é uma dificuldade enorme de obedecermos a Ele. De nos levantarmos em obediência, mesmo que aquilo seja em nosso favor. Não é verdade? Então, obedecer. Obediência é um princípio que gera resultados. Muitas vezes, a direção de Deus parece meio maluca. Foi assim com Naamã, né? Deus às vezes nos pede umas coisas que por isso que nós não queremos obedecer. Fala, por que Deus está me pedindo isso? Por que Deus está pedindo para eu ir lá falar com a pessoa? Por que Deus está pedindo para eu abraçar uma pessoa? Por que Deus fala para mim, não vai, aí é que eu quero ir mesmo, né? Então a obediência, ela traz para nós resultados de maravilhas nas nossas vidas. A obediência a Deus, porque Ele sabe os planos dele para a sua vida. Ele conhece os teus desejos, mas Ele sabe que os planos dele são melhores do que os teus. Então, se a gente obedecer o que Ele nos ordena, e aqui na palavra de Deus, tem muita coisa que Ele nos manda fazer para obedecermos e nós deixamos para lá, fingimos que não estamos percebendo para não fazer. Foi assim com Naamã. Quem não sabe, Naamã era um general de exército muito poderoso. E ele tinha lepra. Ele era leproso, ele andava com aquelas armaduras dele para esconder. Imagina a dor que ele sentia, aquela lepra que a pele sai, a carne vai desfazendo assim, ó. Imagina a dor que aquele homem tinha. Mas ele tinha uma serva na casa dele que era hebreia. E falou para ele, senhor Naamã, o profeta Eliseu está na cidade. Por que o Senhor não procura? Eu tenho certeza que o Senhor vai ser curado pelo nosso Deus, pelo Deus de Israel. E ele foi tocado por aquilo e foi procurar Eliseu. Só que Eliseu nem o recebeu. Eliseu simplesmente disse a Geazi, que era o menino dele, o ajudante dele, o aprendiz dele, falou para ele assim, fala para ele dar 7 mergulhos no rio para que ele seja curado. E na verdade Naamã ficou meio chateado com aquilo, porque Eliseu nem veio recebê-lo, ele era tão importante, mas enviou uma palavra dita por Deus a Naamã. E ele foi empuxado, né, pelas pessoas que estavam ali com ele, seus ajudantes, falaram assim, o senhor já fez tanta coisa, já buscou tanta coisa, já gastou tanto com a sua cura, o que vai fazer diferença mais essa tentativa? Então ele foi até o rio. E na verdade, como a palavra de Deus, através do profeta, disse para ele 7 vezes mergulhar, ele foi curado no 7º mergulho. Ele obedeceu até o último mergulho ele obedeceu. Porque no primeiro ele não foi curado, no segundo ele foi curado, no terceiro ele não foi curado, nem no 6º ele foi curado. Ele foi curado no 7º. Em obediência, ele recebeu a milagrosa cura do Senhor Deus através da vida dele e ele saiu daquele lugar limpo e restaurado. Josué é outro exemplo de obediência, porque Josué, ele foi o sucessor de Moisés que tirou o povo do Egito depois de 450 anos aprisionados como escravos,
E Moisés passou 40 anos ali com aquele povo vagando, mas Moisés foi recolhido. E Josué foi aquele que foi escolhido pelo Senhor para tomar o lugar de Moisés. E ele sentiu medo, ele temeu aquele posicionamento diante daqueles milhares de pessoas que o Senhor colocou nas mãos dele. E ele caminhando ali pelo monte, veio o anjo do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim em Josué 5,13. Quando a palavra de Deus diz anjo do Senhor, isso quer dizer que foi Jesus que ainda não tinha vindo em terra. Jesus veio para falar com Josué em forma de anjo, porque ele era espírito, com a espada na mão. E Josué se assusta e fala assim, és tu em nosso favor, é dos nossos ou é contra nós? E o anjo do Senhor respondeu a Josué, nem sou de vocês, nem contra você. O Senhor ama a todos, ele ama a todos, mesmo aqueles que falou no começo, que não conhecem a Deus, ele ama. E aí em Josué 6:27, a palavra de Deus nos diz que o Senhor era com Josué. Era com Josué porque Josué agiu em obediência e cumpriu tudo aquilo que o Senhor ordenou a ele. E ele conquistou toda a terra que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. Josué foi na luta com seu povo, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e foi e conquistou a terra. Então Josué é um exemplo grande de obediência. E com vários homens de Deus também obedientes a ele, né? Todos nós temos que ser obedientes para conquistarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ainda que a direção parecesse sem sentido a esses homens, eles obedeceram e desfrutaram da promessa, experimentando cada um grande milagre. E assim é comigo e com você. Quando agimos com obediência naquilo que o Senhor nos ordena, nós recebemos um grande milagre das mãos do Senhor. E o 3, esperar o tempo que for necessário. Isso é o mais difícil de todos. Eu vou mudar de lugar porque a minha bateria tá acabando. E eu não vou deixar de passar essa palavra para vocês. Eu juro, nem que eu tenha que gravar isso 15 mil vezes, eu vou enviar isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, está carregando. E eu vou sentar aqui. Amém? Vamos para lá. Vamos para cima, que eu vou mandar isso para vocês em nome de Jesus. Esse é o mais difícil de todos. Esperar o tempo que for necessário. Como a gente é impaciente na espera do tempo. Semana passada eu fui renovar minha habilitação. E aí eu peguei a senha, foi tão rápido, peguei a fila, tinha 3 pessoas na minha frente, peguei a minha senha e fui esperar. Gente, aquilo começou a me consumir. Porque quando a gente sabe o momento que vai acontecer, por exemplo, senha, né? Aparece lá o 40, só senha é o 42. Aí aparece lá o número 40, você, opa, tá chegando. 41, eu sou a próxima, já esperei aqui 20 minutos. Aí pula pro 54, porque é uma chamada desordenada de senha. E você acha que você vai receber e não recebe. E vai saber quando você vai receber. O tempo é inimigo da ansiedade, né? Então, esperar o tempo for necessário. Nós não sabemos o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós falamos isso na outra célula. Mas nós temos que saber esperar o tempo certo, porque o Senhor não se atrasa. Ele nunca se atrasa. Ele nunca erra no tempo. Ele nunca vai esquecer da tua promessa. Existem promessas imediatas, rápidas e promessas que exigem um tempo maior de espera. Lembra que semana passada a gente falou? Teve o testemunho da Lívia, aquela menininha da festa de aniversário, que a promessa que Deus fez para ela demorou 5 minutos. Nós tivemos a Kátia, que foi fazer a inscrição do filho dela lá para a matrícula. Ela pediu a inscrição para a escola. Demorou 1 dia para ela ser atendida, não é? Mas tem promessas que demoram muitos anos, meses, anos, décadas, não é? Porque o tempo de Deus é perfeito. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é um exemplo de promessa imediata. E está escrito lá em Romanos 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa de Deus imediata. Quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, o seu caminho é de salvação. Então isso é uma promessa imediata de Deus. Lembra quando Jesus foi crucificado, que tinham 2 bandidos, né? Ladrões ao lado dele, e um deles pediu por misericórdia, e o Senhor falou, ainda hoje estarás comigo, porque o Senhor é imediato na salvação. Deixa eu pegar minha Bíblia que eu esqueci. O
Senhor, ele é imediato na salvação. É só você confessar o nome dele e pedir para que ele seja o Senhor da sua vida e ele vai te salvar, amém? A promessa da vinda do Espírito Santo até o seu cumprimento, que está lá em Atos 2, demorou 10 dias. O Senhor derramou sobre o povo, os discípulos dele, o Espírito Santo. Por quê? O Senhor falou assim para eles, Jesus falou assim: voltai para Jerusalém e esperai por lá até que seja-vos dado o Espírito Santo. Eles foram batizados por Espírito Santo 10 dias depois desta palavra. Imagina, eles foram lá para Israel e ficaram esperando numa sala, num lugar, porque eles tinham medo. Lembra que os discípulos estavam sendo perseguidos pelos romanos para serem mortos? E eles tiveram que voltar para o lugar onde eles estavam sendo procurados, Jerusalém. E ali eles esperaram até que o Espírito Santo encheu eles, e a partir dali eles começaram o ministério deles de levar a palavra de Jesus para todo o povo, e houveram muitas conversões, muitos batismos depois daquilo. E também Abraão, Davi e José, que é lá do Velho Testamento, né? São exemplos de heróis da fé que souberam esperar suas promessas, cujas promessas exigiram um tempo maior de espera para se cumprir. Abraão é o pai da fé. Abraão, ele nem conhecia a Deus. Aquele povo na época já não ouvia mais falar de Deus, porque Deus tinha se afastado deles há muitos anos pelo pecado, pela idolatria, sabe? Então, o Senhor já não estava mais falando com eles. E chamou Abraão, que nunca tinha ouvido falar de Deus, e falou: Abraão, sai da tua tenda, vai para o lugar onde eu te mandar, que eu te farei grande nação. Ele mandou Abraão olhar para as estrelas do céu, para a areia do mar, que são incontáveis, e falou para ele assim, esta será o tamanho da sua geração, do seu povo. Só que tem um detalhe aí. Sara, a esposa de Abraão, era infértil. Como ela ia gerar uma multidão daquelas? E essa foi a promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de multidões. Então, ele teve que esperar do dia que ele nasceu até ele receber essa promessa de Deus, foram 75 anos. 75 anos. Depois que ele ouviu essa promessa, mais 25 anos para que Isaac nascesse. Através de Sara, infértil. Deus prometeu, Deus cumpriu. Nasceu Isaac. A gente sempre escuta assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão é o pai da fé. Aí vem Isaac, que é o filho dele, e Jacó, que é o filho de Isaac. Da unção de Davi até o reinado. Davi foi o segundo rei de Israel. O povo era governado por juízes. Desde que Josué morreu, eram governados por juízes. Foram homens e mulheres que julgavam a Israel, as causas de Israel, que organizavam. Era um governador como um rei, mas eram juízes. Aí o povo de Deus, sempre muito rebelde, queriam reis, porque outras nações tinham um rei e eles queriam um rei para organizar a vida deles. E aí, depois de relutar um pouco, na época Samuel era o juiz e o profeta daquele lugar, daquele povo. E aí Deus falou que para Samuel que tudo bem, queria dar um rei para eles. E escolheu o rei Saul, que foi ungido. Mas Saul pecou contra Deus. Pecou várias vezes, mas uma vez ele pecou muito forte. E Deus retirou dele o Espírito de Deus. E escolheu um outro rei, que é Davi. Davi era um pastor de ovelhas, um rapaz, um menino, um jovem, que só sabia cultivar as ovelhas ali, cuidar das ovelhas. Mas ele amava ao Senhor, ele temia ao Senhor. E o Senhor via aquele menino segundo o coração dele. Deus amava Davi. Então diz aqui que da unção de Davi, porque quando foi retirado o espírito de Saul, Deus mandou Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e onde ele tinha outros irmãos. Mas Deus escolheu Davi, e Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, conforme Deus tinha ordenado ele a fazer. Ele cumpriu todo o protocolo que Deus ordenou, e Davi foi ungido rei de Israel. Mas ele era um menino. Então diz aqui, da unção de Davi até o seu reinado, existia um intervalo de 18 anos. Nesses 18 anos, desde a unção dele, Saul continuou governando.
foi rei de Israel, perseguiu Davi, quis matar Davi. A história de Davi é esplendorosa. Nesse período, Davi continuou cuidando de ovelhas. Acredita-se que esse foi o tempo em que ele escreveu muitos dos salmos. Sabe o livro de Salmos que tem na Bíblia? A maioria, a grande maioria, foram escritas por Davi. Salmos são cânticos, são orações. Por isso nós não falamos assim, capítulo tal, Salmos capítulo tal, versículo tal. Não. Quando nós falamos de Salmos, nós só falamos assim, ó, Salmos tal. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, Salmos 91, 1. Não falamos capítulo 91, versículo 1. Não, é só Salmos 91, 1. Porque são orações, são cânticos, tá bom? Então, muitos dos salmos foi Davi que escreveu. Primeiramente, Deus o forjou um adorador, para que posteriormente Davi pudesse se tornar rei, alcançando a promessa de Deus feita para ele por meio do profeta Samuel. O que você tem feito no seu tempo de espera? Você tem permitido trabalhar do Senhor no seu caráter e na sua vida? Alguém quer contar uma experiência do tempo de espera? Me mande um vídeo, um áudio, me falando do que você tem feito nesse seu tempo de espera da promessa que Deus fez para você. A Dani ontem nos relatou que ela tem murmurado, reclamado, questionado, chorado. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu acho que grande parte de nós faz isso. Porque nós não temos paciência, nós não sabemos esperar a promessa do Senhor se cumprir. Nós somos imediatistas e queremos que tudo se cumpra imediatamente, hoje, ontem de preferência. Mas o Senhor sabe do tempo dele cumprir a promessa na sua vida. Ele não se atrasa, se lembra disso. Você tem alguma coisa para me falar? Eu espero que sim, porque o seu testemunho edifica a minha vida. E eu gostaria muito que você me falasse o que você tem feito no seu tempo de espera da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus deu um sonho a José. A partir desse sonho, muitas coisas aparentemente aconteceram. José, para quem não sabe, foi filho de Jacó. Lembra que eu falei? Abraão, Isaac e Jacó? Jacó foi o pai dos 12 homens que geraram as 12 tribos de Israel. E José foi o primeiro filho da mulher que Jacó amava. Jacó teve 2 esposas. Ele amava Raquel. Mas ele teve que se casar com Lia primeiro, porque ele foi enganado por Labão, que era o pai delas. Ele foi enganado e teve que casar primeiro com Lia. Lia gerava muitos filhos, mas Raquel não. E Raquel uma noite chorou muito e implorou a Deus, pediu a Deus, porque ela era dos gêmeos fortes e pecava contra Deus. Se você ler na palavra, você vai ver. E aí o Senhor abriu a madre dela e ela gerou José primeiro. E Jacó tratava José com diferença, sabe? Aquele filho preferido. Jacó amava José. Os irmãos dele, mais velhos, tinham ciúme dele. E fizeram e aprontaram e fizeram tantas coisas contra ele e venderam ele como escravo. E ele foi vendido para um capitão do faraó lá do Egito, chamado Potifar. E essa história é conhecida. E a mulher de Potifar quis usurpar do sexo de José. E ele negou a ela, porque ele era fiel, ele tinha compromisso com seu propósito, com a fidelidade de Deus. E ele conhecia a Deus. Mas ela o acusou para seu marido, como se José tivesse tentado contra ela. E José foi preso, ficou na prisão muitos anos, e ele conheceu ali 2 homens, o copeiro e o padeiro, que uma noite na prisão sonharam. E José era um intérprete de sonhos. Deus visitava José nos sonhos. Deus falava com José nos sonhos. E José falou para eles o que Deus estava falando naquele sonho. Que o copeiro seria solto e viveria na palácio novamente, e que o padeiro seria morto. E realmente isso aconteceu. E apesar de José ter pedido para o copeiro falar dele para o faraó, ele se esqueceu de José ali na cadeia, como as pessoas se esquecem da gente, né? Isso é normal, é cotidiano. E um dia o faraó teve um sonho, ele tinha sonhos, esse mesmo sonho repetidamente. E aí o copeiro se lembrou de José, que José tinha interpretado o sonho dele. E o faraó mandou chamar José, e José interpretou o sonho, e tudo aquilo que José falou pro faraó era verdade, e Faraó levou ele a ser governador do Egito para que ele pudesse ordenar e governar
tudo aquilo que Deus tinha mostrado para Faraó em sonho. Então diz aqui, ó. Mas José perseverou e da masmorra foi levado a governador do Egito. Em todas as situações em que o cumprimento da promessa exigiu o teste do tempo e a perseverança, o propósito foi transformação do coração, para que o alvo da promessa desfrutasse integralmente da sua bênção e pudesse, além de ser abençoado, abençoar muitas outras pessoas, que foi o que eu falei. Ele foi colocado por governador para poder governar e gerenciar aquele momento de crise que Deus havia mostrado para Moisés através do sonho de Faraó. E ele realmente conseguiu gerenciar perfeitamente, porque ele foi levado pela mão de Deus e ele ajudou muitas pessoas. Deus quer que saibamos que Ele tem promessas para nós. Oh Deus, Ele tem muitas promessas para nós. Para mim e para você. Ele é um Deus maravilhoso. Vida plena. O Senhor quer que nós tenhamos vida plena. Vida plena. Nós planejamos uma vida comum, né? Uma vida comum. Comprar uma coisa, vender outra, ganhar uma coisa, se casar, ter filhos. Isso é uma vida comum. Mas Deus tem para nós vida em abundância. Abundância é mais do que comum. Abundância é sobressair, sobremaneira, além daquilo que nós desejamos. É isso que o Senhor tem e quer para nós. Ele nos diz isso, que Ele quer para nós uma vida em abundância, em João 10:10, que eu vou ler aqui para vocês. João 10:10. João 10:10. O ladrão, que é Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, diz Jesus para você, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O Senhor veio, foi crucificado para te dar vida, para te dar salvação, para te dar restauração, para que você viva em abundância através do sangue dele na cruz. Amém? Outra coisa que Ele quer para nós, em vida plena, a companhia, a capacitação e o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso consolador, é nosso companheiro. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos instrui, que nos direciona. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida plena. E isso está escrito lá em Lucas 11:13, e eu vou ler para vocês. Lucas, eu não separei aqui, tô procurando. Viu a importância da gente ter uma Bíblia na mão? E conhecer a Bíblia, não deixar ela aberta lá em Salmos 91, viu? É para olhar a Bíblia, para ler. Isso aqui é a palavra de Deus, é a conversa de Deus comigo e com você. Então, Lucas 11:13 nos diz assim: Ora, se vós que sois maus, você sabia que você é mau? Eu sou má. Você também é, viu? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por isso que nós temos que convidar todas as manhãs, Espírito Santo, seja bem-vindo, fica comigo, Espírito Santo, seja meu amigo, meu companheiro, fala comigo, Espírito Santo, move-te sobre mim, Espírito de Deus, oh Deus lindo, amém? Então Ele nos dá o fruto do Espírito. Ele também quer que você tenha uma vida plena com a paz além das circunstâncias. Não a paz que o mundo te dá, essa calmaria que de vez em quando a gente tem, mas que passa rapidinho. O Senhor tem para nós uma paz que foge, excede todo o entendimento. Nós não conseguimos entender e compreender essa paz. Essa paz que transformou a Idelma, que transformou a Cláudia, que transformou a Mary, que me transformou e que vai transformar você caso você não tenha ainda. Mas se você tem, você já conhece dessa paz. E essa palavra nos fala aqui em João 16:33. Vamos lá que eu vou ler para vocês. João 16:33 diz assim, ó: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais
paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por mim e por você. Ele veio aqui no mundo, ele passou pelas provações, pelo deserto, pelas chicotadas, tudo aquilo que ele recebeu, pregado na cruz, no madeiro, para que eu e você tenhamos essa paz. Ele venceu o mundo para nós, para nos dar salvação, para nos dar libertação, para nos dar redenção, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de viver essa paz. Amém? Glórias a Deus. Outro sinal de vida plena, a proteção, que está lá em Salmos 91:10. Esse salmo que eu falei não é para deixar aberto no Salmo 91, é para ler o Salmo 91 e viver o Salmo 91. Quem aí não conhece o Salmo 91, não é mesmo? Vamos ler aqui, ó. Salmo 91, cadê você, Salmo 91? Vamos abrir aqui, ó. Vem cá, peraí, gente. Salmos 91. Salmos 91. Tá aqui, ó. Salmo 91:10 nos diz assim, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o Deus de proteção. Quando nós oramos no final da célula, Senhor, protege ela, protege, abençoa, guarda debaixo das tuas asas. É porque Ele nos diz que Ele nos protege, Ele nos dá proteção na palavra dele, está escrito, e Ele não mente. Ele não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Então, olha só, nenhum mal te sucederá, Ele te protege, Ele te guarda. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele é o Senhor, que coloca você debaixo das asas dEle, que dá ordem aos anjos dEle para se acamparem ao seu redor, para te guardar e te livrar. Então, Ele também quer que você viva uma vida plena na proteção dEle. Ele também quer que você tenha um novo coração. Glórias a Deus. Está em Ezequiel 36:26. Aqui, ó, Ezequiel, que está aqui para trás, vem aqui. Ezequiel 36, aqui ó, 36:26, nos diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Glórias a Deus, que o Senhor transforma o nosso coração, aquele coração mau, duro, né? Ele nos dá um coração de carne. Por isso que muitas vezes quando a gente conhece a Jesus, começa a falar com Jesus e ter Jesus, ficar perto de Jesus, porque Ele é perto de nós, nós que nos afastamos dele. Quando nós estamos perto dele, as pessoas falam, nossa, você está diferente, seu rosto, sua fisionomia está diferente, seus olhos estão diferentes. Porque o Senhor troca o nosso coração. E os olhos é uma extensão da nossa alma, que é o nosso sentimento, né? Nosso coração, nosso pensamento, é a extensão da nossa alma, nossos olhos. Por isso as pessoas veem Cristo em nós, através do nosso olhar. Então Ele troca o nosso coração por um de carne, um coração de amor, e nos enche de amor. Mais uma promessa de vida plena, a salvação e a vida eterna. Que dentre tudo que a gente recebe, para mim, essa é a melhor de todas. Porque não importa o que nós passemos nesse mundo, o que nós conseguimos comprar, viver, conquistar. Se nós não temos a salvação e a vida eterna, de nada disso vale. Então o Senhor nos promete isso lá em João 14:1. João 14 é um capítulo maravilhoso da palavra de Deus, porque João, ele era o amigo de Jesus, né? Ele se considerava o amigo mais íntimo de Jesus, porque ele estava sempre ao lado de Jesus, e Jesus o chamava de amigo, né? Um amigo que ele amava muito, o amigo amado dele, o filho amado dele. Então João 14:1 nos diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Desculpa, de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas, e ele foi para lá para preparar um lugar para mim e para você. Isso diz no versículo 2. Tá difícil, mas eu vou terminar em nome de Jesus. E em 1 João 2:25, João, depois que Jesus foi
Para o pai, ele passou poucas e boas levando a palavra do Senhor, né? A todos os necessitados. E na prisão, ele foi arrebatado e o Senhor levou ele aos céus. E ele teve muitas visões que estão aqui nas epístolas de João. Na primeira, na segunda e terceira epístolas de João, contam, nos narram tudo que João viu lá no céu, que é para onde nós vamos quando Jesus nos chamar. E aqui em 1 João 2:25, diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo, o Senhor, fez nem para você, a vida eterna. O Senhor prometeu a vida eterna para mim e para você. Nós precisamos confessar Ele com a nossa voz, com a nossa boca. Confessar: Senhor Jesus, eu te convido a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Minha vida é tua, minha vida te pertence, Senhor. Quem crer e for batizado, quem falar que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, e for batizado, será salvo. E ele nos diz aqui, ó, é esta promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa da salvação e da vida eterna para mim e para você. Glórias a Deus por isso. Temos a oportunidade da salvação. Somos chamados pelo Senhor como filhos adotados por Ele, de coração. E o Senhor nos escolheu e nos chamou. E Ele cuida de nós e nos dá promessas para vivermos a vida plena nele. Glórias a Deus. Hoje é tarde, porque isso foi falado ontem, que era noite. Eu já falei que era amanhã. Mas agora é de tarde já, e eu vou declarar que essa palavra vai chegar até você, em nome de Jesus, e nada irá impedir isso. Hoje é tarde de esperança e de crer que Deus tem planos maravilhosos para sua vida. Ele tem planos maravilhosos para sua vida. O Senhor tem planos maravilhosos para sua vida. Os planos dele são perfeitos. Ele não começa e para na metade. Ele cumpre todo o plano dele, ele cumpre toda a promessa dele, e ele tem planos maravilhosos para a sua vida, ele tem planos maravilhosos para nós. É só nós crermos, obedecermos e esperarmos nele. Não desista, não desista, não desista dos teus sonhos, não desista das tuas promessas, não desista da tua salvação, não desanime, não fique abatido, não fique confundida, não fica. Eu estou aqui para te ajudar, porque o Senhor me ordenou a guardar e cuidar de você por Ele. E eu tenho orado por sua vida, tenho colocado você diante do Senhor. Eu não conheço suas petições, suas necessidades, seus anseios, mas o Senhor conhece. E quando eu te apresento diante do Senhor, Ele vai até você. Então não desista, por favor, não desista. Quando você precisar, me chama, me manda um WhatsApp, um áudio, um vídeo, me liga. Não desista, eu estou aqui com você, pelo Senhor, eu estou aqui com você. Não desista. Você é filha do rei. Oh, glórias, princesa do Senhor. Você é filha do rei. Eu acabei de falar isso. O Senhor nos chamou, nos adotou. Ele nos ama. Ele nos escolheu. Você é filha do rei. É filha do rei. Glórias a Deus. Não precisa viver de esmolas, nem de esmola sentimental, nem de amor, de esmola de amor, porque você tem um amor incondicional do Senhor, nem de esmola financeira, porque você é filha do rei, ele é dono do ouro e da prata. Você não precisa de esmolas, não precisa de desespero, não precisa de ficar buscando nada, porque se você buscar o Senhor, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. A palavra dele nos diz isso, nos promete isso. É só nós crermos, obedecermos e esperarmos. Amém? Siga firme, prosseguindo em conhecê-lo. Conhecer como? Ouvindo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus, vindo às células, frequentando cultos, porque nós precisamos ouvir a Deus. E Deus não usa os seus filhos, aqueles que Ele escolhe para falar, como Ele tem me escolhido para falar com você. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Siga firme, prosseguindo em conhecê-lo. E em breve, você, dono das promessas de Deus, glorificará Jesus por meio da sua espera. Aleluia! Aleluia! Da sua perseverança e do cumprimento das promessas dele na sua vida. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Nós temos que permanecer firmes, firmadas, cheia de esperança. A palavra de Deus
nos fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então fique na memória aquilo que te dá esperança, que são as promessas de Deus para sua vida. Amém? Ele é fiel e vai cumprir. Então Deus as abençoe poderosamente e eu amo vocês. Amanhã tem culto, hoje é quarta, né? Hoje tem culto na igreja, culto de vitória. Quem estiver por perto, vai lá receber a tua bênção, ouvir a palavra de Deus. Domingo nós temos culto de ação de graças, que é aniversário do pastor Reginaldo, que é a minha cobertura junto com a pastora Cris, que ora por vocês junto comigo. E vai ter um pregador que é um profeta chamado Bispo Francis. Ele é uma benção de revelação, é um poder, é um homem de Deus. E pelo aniversário do pastor Reginaldo, ele vai lá levar pregação pra gente, tá bom? Dia 24 é o aniversário da igreja. Também teremos um apóstolo convidado, o apóstolo Reinaldo, que é da igreja, que é a cobertura do meu pastor. Eu quero deixar vocês aqui com a paz do Senhor. Eu vou fazer uma oração pela família de vocês. Vou fazer geral, porque eu não sei quem vai assistir, então não vou pôr nome, tá bom? Mas eu vou orar pela família de vocês. E vou pedir para Deus que proteja vocês, como nós lemos aqui no Salmo 91, amém? Senhor Deus amado e Pai querido, eu coloco a vida da tua serva diante de ti. Peço que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde a sua porta, guarde o seu ir, guarde o seu vir. Que o Senhor coloque ela debaixo das tuas asas, da tua proteção, do teu cuidado. Toda a sua casa, sua família. Senhor, suas mães, se elas tiverem, suas filhas, seus filhos, se elas tiverem. Em nome de Jesus, seus netos, suas netas, se elas tiverem. Que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja. Que o Senhor as visite, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que se acampem ao derredor, no sair e no entrar, o Senhor seja com elas. Eu declaro que elas estão cuidadas e protegidas por ti, em nome de Jesus, amém? Vou orar pelos pedidos de oração, como nós oramos na célula. Eu não sei se você tem o seu pedido aí, ou você sabe muito bem o que você está precisando. Então apresente diante do Senhor neste momento e eu vou orar, tá bom? Senhor Deus amado e Pai querido, eu coloco os desejos, os desígnios, os pedidos de oração, as necessidades que a tua serva tem colocado diante de ti. Eu não conheço, não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor a visite neste momento, o Senhor acalme o coração, que o Senhor traga a esperança, que o Senhor envie um sinal, Senhor, do teu favor a este respeito deste pedido. Nós chamamos o teu milagre, nós chamamos o teu cuidado, nós chamamos o teu amor, a tua libertação, a tua salvação. Pai, portas abertas. Eu declaro, Senhor, que os pedidos de oração das tuas servas sejam ligados nos céus e que o Senhor possa contemplá-las com a vitória. Eu declaro em nome de Jesus que tudo, Pai, aconteça. As tuas promessas se cumpram na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te encha de paz. Eu te amo em Cristo e até a próxima célula na semana que vem, tá bom? Beijo.